A paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde para você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação. Estamos começando mais um programa Intercessão. Obrigado por sua companhia, onde quer que você esteja nos assistindo, seja aqui em Pernambuco ou em outros estados e até em países através da rede, da TV, plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais no Facebook, Instagram, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDP Oficial ou pelo nosso site www.iedplay.org.br. Neste momento, quero convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, o capítulo 61, os versículos 1, 2 e o versículo 4, que nos diz: O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. O versículo 4 nos diz: Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Graças a Deus, nós estamos hoje no programa contando com a presença dos nossos convidados, o presbítero Stephenson Barbosa. A paz do Senhor, presbítero Stephenson. A paz do Senhor, pastor Jefferson. É um prazer estarmos hoje no programa Intercessão para tratarmos um assunto tão importante, né? A paz do Senhor, pastor Jefferson. Queremos agradecer primeiramente a Deus, como também ao nosso estimado e honrado pastor presidente Ailton José Alves, por esta oportunidade que ele tem nos concedido, pastor. Também estamos contando também com o nosso professor Jonas Santana, né? Professor ali da nossa STEADEB. Para nós é uma alegria. O nosso irmão Jonas também é um dos comentadores da nossa, da nossa EBD, né? Da nossa Escola Bíblica Dominical, que está sempre indo ao ar todas as semanas, trazendo assim subsídio para os professores, né? E está acontecendo agora todas as terças e quartas, né? É verdade. Pastor Jefferson, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, irmão Stefano está aqui conosco, e também a paz do Senhor a todos vocês que estão nos ouvindo e vendo, né, nesse momento, e queremos agradecer a Deus e também agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade maravilhosa de estar aqui para debater, comentar, na verdade, né, fazer uma reflexão de um assunto tão importante, né, que vai ser tratado daqui a pouco. Glória a Deus. E eu creio que você já ficou curioso aí em relação ao assunto que vai ser tratado, né? O nosso tema hoje é intercedendo em meio à perseguição. E este assunto realmente é um assunto muito importante, porque nós vamos resgatar aí a história da perseguição, a história da igreja. Vamos ter aqui um pouquinho de história, né? Estamos aqui com o presbítero Stephenson também, que é um historiador, o professor Jonas Santana também, ele também é um historiador também. E para nós, creio que vai ser de grande bênção para nós que estaremos juntos meditando hoje nesse tema tão importante, intercedendo em meio à perseguição. Neste momento, queremos convidá-lo para juntos orarmos ao Senhor, pedindo a bênção de Deus em continuação para esse trabalho. Convidamos aí, então, o nosso professor, irmão Jonas, para estar orando ao Senhor. Vamos orar, você que está em casa, ore conosco nesse momento. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, Pai da misericórdia, estamos diante de Ti, te pedindo, meu Deus, a Tua graça, o Teu amor, a Tua compaixão, que esse programa venha a ser de bênção para a vida dos Teus filhos, aqueles que se encontram em casa nesse momento e estão precisando, meu Deus, ouvir uma palavra Tua. Aqueles que estão passando pelo fogo da perseguição, tem misericórdia, ajuda Teus filhos, vem fazer um milagre, meu Deus, e vem trazer também o bálsamo, o refrigério na alma das pessoas. Te pedimos isso no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Que bênção, não é? Estamos hoje nesse programa Intercessão e hoje nós estaremos meditando neste assunto tão importante, intercedendo em meio à perseguição. Neste momento, você que está nos assistindo já pode até compartilhar o nosso portal EAD Play, não é? EADP Play, .org.br nas nossas redes sociais e também pelo YouTube, não é? Rede Brasil Oficial, EADPE Oficial. Mande para os seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp, Facebook, Digo e Telegram, o nosso link, porque certamente muitas pessoas serão abençoadas com esta programação. Né? Queridos irmãos, telespectadores, rádio ouvintes e internautas, o nosso programa Intercessão apresenta hoje aos nossos amados um tema muito interessante, que é, como já disse, intercedendo em meio à perseguição. Acredito que você, assim como eu, nós todos aqui no estúdio também, seremos muito edificados pelo aprendizado e pela importância deste tema para os nossos dias e no nosso dia a dia, digo, de oração diante de Deus. Então, nós queremos aqui já conversar com os nossos queridos companheiros, não é? A palavra de Deus nos adverte lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Desta forma, quando olhamos para a história, nós vemos que os cristãos sofreram grandes perseguições, muitos foram humilhados, insultados, aprisionados, espancados, deslocados de suas residências e até mortos por causa de sua fé. Para falarmos sobre a intercessão da igreja perseguida e pela igreja perseguida, nós precisamos primeiro entender o que é perseguição e segundo, pontuar como ela se desenvolveu ao longo da história, né, professor Jonas, presbítero Stefson? Perfeito. A questão da perseguição, pastor, a igreja, quando nasce, ela já vem nascendo debaixo de um fogo, numa intensa perseguição, ninguém pode esquecer disso. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, né, acontece dois marcos que a gente sempre fala, os dois marcos principais da igreja, que primeiro ela é fundada no Calvário, mas ela é inaugurada no dia de Pentecostes. Mas logo após a inauguração, o que é que vai acontecer? Acontece, na verdade, a perseguição dos judeus em relação à igreja. É a primeira grande perseguição que a igreja vai enfrentar, que é, na verdade, os cristãos é uma nova classe que está surgindo naquele exato momento dali. Então, o judaísmo não aceita, né? Principalmente o judaísmo que é composto pelo fariseu, pelo saduceu, pelo zelote, que é essa massa de judeus aí que vão perseguir muito os cristãos. E é justamente no fogo dessa perseguição, essa perseguição inicial que acontece com os judeus, que daí para frente vai dar também início às grandes perseguições imperiais. E a igreja vai sofrer muito. Então, o que é, na verdade, a perseguição? A perseguição, ela vem com um objetivo muito claro e definido, né? Destruir. A ideia de destruição, né? Mas graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, que a igreja pode passar por qualquer tipo de perseguição, mas ela sempre vai sair vitoriosa. É isso que a palavra de Deus nos adverte, né? E o próprio Senhor Jesus deixou isso muito bem claro, né? Mateus capítulo 24, né? Lê um texto, aqui Mateus capítulo 24, você que estiver em casa vai perceber que as perseguições, elas vão fazer parte da vida cristã. Mateus capítulo 24, versículo 9, o Senhor Jesus já mostrava àqueles discípulos que eles iam ser perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus. Mateus 24, verso 9 diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Quer dizer, isso já estava sendo de maneira muito clara mostrado através da Bíblia Sagrada que isso ia acontecer, na verdade, com a igreja. Só que o Senhor falou, mas as perseguições realmente acontecem depois do Pentecostes. Depois do Pentecostes a gente já tem a perseguição dos judeus e posteriormente vem, irmãos, essas perseguições imperiais, né? E de lá para cá a igreja é perseguida. E interessante o senhor falando esse texto, eu me lembrei, e o próprio Senhor Jesus, quando falou que edificaria a sua igreja, ele já traz consigo já uma ideia de uma certa perseguição, porque ele diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já está mostrando aí que a igreja vai ter combate, né? Não ter combate, perfeitamente, porque a igreja está lá, fundada no Calvário, fundada em Jesus Cristo,
mas ele disse, as portas do inferno não vão prevalecer. Já está dizendo de maneira muito clara que no ato da fundação da igreja, as perseguições iriam se levantar. Agora, é bom lembrar que as perseguições, elas são motivadas pelas forças espirituais da maldade que querem combater o avanço da igreja. Podem até tentar, mas conseguir impedir a igreja avançar de jeito nenhum. Por sinal, a história mostra claramente isso, que a igreja ela vai avançando e, por incrível que pareça, a própria perseguição, as perseguições, muitas vezes é o combustível, pastor irmão Jefferson, para que a igreja cresça, né? É muito interessante, irmão Jonas, entender que a perseguição ela tem um ponto de perseguir, afugentar, até mesmo o dicionário da língua portuguesa, ela define como afugentamento, ou seja, perseguição. Dentro de uma visão social, ela define como o ato de falta de tolerância, ou seja, dirigida a um determinado grupo social. E a igreja ela se enquadra dentro desse perfil, né? Existem algumas características, algumas marcas que definem muito a perseguição que o cristianismo tem, e o professor citou muito bem, é que existe o caráter exclusivismo do cristianismo. O cristianismo ele não abre mão da adoração a Jesus Cristo. A igreja não comunga com a idolatria. A igreja ela não aceita a adoração ao imperador. Isso era uma marca de resistência que realmente ocasionou perseguições. Também a igreja tinha motivos de perseguição também por conta das reuniões secretas que a igreja tinha nas catatumbas e naquele momento tornou-se alvo de perseguição também. O grande ponto X da questão é que a perseguição religiosa ela já se deu após Pentecostes, mas um fato muito interessante está no capítulo 4, quando Pedro ele foi preso pela classe religiosa daquela época e diante daquele contexto ele fez uma oração intercedendo. Aí entra a ideia da intercessão e como a história ela foi se desenvolvendo, né? A pastor Jefferson pontuou um detalhe, pontuar como ela foi desenvolvida ao longo da história. A perseguição no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ela já é muito clara. No Antigo Testamento, o povo de Deus foi perseguido pelas grandes autoridades que era Faraó, que é Babilônia, Assíria. E no Novo Testamento, o que inicia ali de fato é exatamente a ira e o sentimento que os religiosos daquela época não davam com relação ao cristianismo. E Satanás se aproveita dessas situações, né? Sim. Dessas situações, porque a gente observa o seguinte, existem os problemas humanos, está lá, os problemas estão lá. Existe o ser humano que está ali presente, com suas falhas, seus defeitos. Satanás se aproveita justamente dessas brechas para atacar a igreja. Um exemplo claro disso, o irmão Stefano citou uma coisa muito interessante, que qual é a característica da igreja, né? Estamos falando da igreja enquanto corpo de Cristo, né? Isso. É a questão da sua exclusividade, quer dizer, ela não se molda ao mundo, ela não se mescla a qualquer tipo de pecado. Então, isso aí já é um motivo para a igreja já ser perseguida, porque a igreja ela é exclusivista. A igreja nunca vai abrir mão do padrão da santidade, nunca vai abrir mão do seu caráter santo, porque já reflete o próprio caráter de Deus. Então, isso em si já é uma afronta para o mundo. Então, os que estão à sua volta ali, que em nenhum momento vão aceitar esse tipo de coisa, vão fazer de tudo para perseguir a igreja. O que é que Satanás faz? Se aproveita justamente das falhas humanas, né? Desses problemas religiosos, que muitas vezes eles pensam que estão lutando contra uma organização social. E não é uma luta contra a organização, é uma espiritual. Luta... É espiritual, uma luta contra a igreja. É espiritual. Contra a igreja. A gente tem vários fatos na história sagrada, principalmente da Bíblia, né? Na Bíblia e também dentro da história dos mártires da igreja. Um ponto de observação também é o crescimento que desperta exatamente essa preocupação com o crescimento do povo de Deus como um todo. Sempre também foi um alvo de perseguição. Você vai ver isso tanto no Egito como também no Novo Testamento. Por quê? Porque o Evangelho entrou nas camadas sociais, a lavadeira, o comerciante, aquele que estava trabalhando ali. Então ele foi exatamente nas camadas mais baixas e começou a atingir o topo máximo, ou seja, a popularidade do cristianismo nivelava socialmente todas as pessoas. Quer dizer, o camarada que era pobre, ele poderia ser um bispo, ele era eleito para ser um bispo da igreja. Então isso também
passou a ser um alvo de perseguição, professor. Perfeito. A questão da igreja, a igreja, quando ela chega, ela quebra todas as regras sociais. Em qual sentido, né? Quer dizer, lá fora a sociedade está estruturada assim naqueles estratos, né? Está lá, né? O rico, o pobre, a classe média, a classe alta. E, por incrível que pareça, sempre existiu isso dentro das sociedades, né? Não é uma coisa somente no Brasil. Aí, quando vem para a igreja, dentro da igreja todos somos irmãos. Isso. Dentro da igreja todos somos irmãos. E principalmente na igreja primitiva. Principalmente lá dentro. E interessante é porque aquele, muitas vezes, mais simples do meio do povo é convocado para ser, na verdade, o presbítero da igreja, o pastor da igreja, que até a dia de hoje acontece assim, né? Nossa, isso é uma característica, né? Agora, uma coisa, pastor Jeff e irmão Stefanes, é que sobre o fogo da perseguição, a história, não somente a Bíblia Sagrada vai mostrar isso, a gente tem exemplo de Estevão sendo perseguido e apedrejado. Na hora do apedrejamento, ele está orando a Deus. Isso. Está orando a Deus, intercedendo. Isso. Na hora do apedrejamento, ainda pedindo perdão por aqueles que lhe apedrejavam. É isso que chama muita atenção da gente. É na perseguição que a intercessão, né, ela aumenta. Ela desperta no povo esse desejo de orar mais. Porque se precisa, né? A vida, olha, é a vida moral que está em risco. É a vida física, principalmente, que está em risco. Então, obriga, na verdade, esses membros aí a interceder de maneira muito mais enfática diante de Deus. Então, é o caso de Estevão, por exemplo. Interessante uma característica da intercessão no período da perseguição. Se tomarmos, por exemplo, o exemplo de Estevão, você que está em casa, meu irmão em Cristo Jesus, as orações nunca foram de caráter vingativo. Exato. Nunca foram de caráter vingativo. O sentimento, irmão Jonas, que eu tenho de alguém que intercede em meio à perseguição, pastor Jefferson, está ligado exatamente às palavras do mestre. O aprendizado que os discípulos tiveram com o mestre e que eles conseguiram repassar isso para a igreja primitiva, ficou muito claro. O texto lá em Mateus 5,44, ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, e os que fazem bem, e os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A palavra amai aqui quer dizer acolher, é o mesmo que receber com alegria, amar ternamente. O primeiro sentimento que eu entendo de um cristão que tem a visão da intercessão é que ele ama. Ele intercede porque ele ama, ele não vê aquela pessoa como um adversário, como um opositor à sua fé. Ele, quando cumpre exatamente o padrão bíblico da palavra, é porque ele ama, ele intercede e ele tem como amor. E é uma marca, interessante que o versículo 45, Jesus dá uma ilustração muito clara, dizendo, para que sejais filho do Pai. Quer dizer, a marca de quem intercede é que ama, mas que está tendo a condição de ser filho, ou seja, ele recebe isso como um aprendizado. Então, é muito importante a gente analisar isso, que o próprio Jesus ele deixou esse contexto. E lá em Mateus 10, 17, ele diz, acautelai-vos, porém, dos homens que por eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Aí Jesus já advertia, ele já mostrava. E Estevão, ele no ápice daquele momento ali, ele foi uma pessoa que intercedeu, porque ele praticamente ele entrou no pilar. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele começa a descortinar desde a chamada de Abraão. Ele circula por Abraão, circula por José, depois por Jacó, menciona Davi e entra no instrumento mais profundo da fé judaica, que era o templo e a lei. E aí, quando ele começa a descortinar dentro dessa linha, ele começa a mostrar que a promessa de Deus estava presente para eles, mas eles, por serem insensatos, não receberam a promessa. Esse é o ponto da visão que tem, professor. Não sei se... Não, perfeito. É o ponto que ele faz o discurso, né? Isso. Estevão faz todo aquele discurso. Estevão diz uma verdade muito séria, mas uma verdade
que vem acompanhado com a presença do Espírito Santo de Deus. Estevão não está em nenhum momento ali agredindo ninguém, mas quem escuta se sente agredido, né? Isso é uma característica do perseguidor e uma característica também do crente salvo em Cristo Jesus. Ele está expondo a verdade sobre a direção de Deus, com todo o amor, mas muitas vezes a outra pessoa está ouvindo aquilo como sendo um insulto. São duas características. E a outra coisa é a questão de Estevão. Sobre esse fogo da perseguição, o que é que Estevão faz, na verdade? É o capítulo 7, versículo número 59 e o 60. Você que está em casa, meu irmão em Cristo Jesus, preste atenção nessa leitura, porque quando a gente está falando de perseguição, está envolvido, o que é que vem na palavra perseguição? Sofrimento, dor, angústia, né? E querer estar fugindo. Essa é a ideia de perseguição, mas lembre de uma coisa, junto com a perseguição, vem também a intercessão. E a intercessão não é uma oração pedindo vingança. Deus entra com espada, Deus vai ali matar, Deus acaba com a pessoa. Não, o padrão bíblico está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e o versículo 59 de Atos, diz assim o texto: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Quer dizer, recebendo pedradas, mas mesmo assim, a oração dele: Senhor, eu vou morrer, recebe meu espírito, mas em nenhum momento impute os pecados. Interessante, não é? Maravilha. Aí você está nos assistindo aí, já está percebendo aí que o assunto realmente ele é um assunto muito importante, porque ele está trazendo, resgatando para nós a história da perseguição, não é? Que, como já foi dito aqui pelos nossos irmãos, que começou desde o momento em que Cristo ele edificou a sua igreja. E a igreja começou a sofrer essas perseguições logo no início da sua inauguração. E nós vimos aí também Estevão, o diácono Estevão, né? Que se tornou um mártir e também se tornou um exemplo para todos nós que somos cristãos. É como que Deus já estivesse dizendo assim: eu quero que vocês enfrentem a perseguição, mas dessa forma, né? Observando já Estevão como um modelo para nós, nos olharmos para ele e seguir também o seu comportamento em meio à perseguição. Então, nós já percebemos isso aí, né? No início do seu ministério, o Senhor Jesus, ele falou exatamente sobre isso, né? O Senhor Jesus, ele disse: bem-aventurados que sofrem a perseguição. A gente viu isso em Mateus capítulo 5, versículo 10. Já perto da conclusão, ele afirmou assim: neste mundo tereis aflição. No final, já pertinho do final do seu ministério, no capítulo 16 de João, versículo 3, Jesus também lembra dizendo assim: neste mundo tereis aflições. Por essa declaração, dá-se a entender que a vida cristã é acompanhada de perseguições e sofrimento. Qual deve ser, além do que já foi comentado aqui, qual deve ser o sentimento do intercessor diante desse tema chamado perseguição? A gente já deu uma pinceladazinha assim, mas tem algo mais ainda para a gente comentar. Tem algo mais, a questão do sentimento, né? Sentimento. Aos nossos queridos irmãos em Cristo Jesus que estão em casa, né? Estão em casa. Quando a gente está falando de um crente sendo perseguido, está se falando de um crente salvo, lavado e remido pelo sangue de Cristo, que já experimentou, irmão Steph, que experimenta a nova natureza em Cristo Jesus, né? Que é isso que vai fazer toda a diferença entre nós e o mundo, é simplesmente essa nova natureza que está lá dentro. É justamente essa nova natureza que desperta em nós um sentimento, e um bom sentimento, que mesmo sob perseguição, o crente não é incentivado nem por Deus, nem pela Bíblia, e muito menos pelo Espírito Santo para ser vingativo, né? É esse novo sentimento que vem a palavra perdão. Aí talvez alguém que esteja em casa dizendo assim: mas é muito difícil perdoar. Mas nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil perdoar por causa da resistência da própria natureza humana. Sim, mas mesmo sendo difícil, né, não é impossível, porque o Espírito Santo é quem ajuda a gente a perdoar. É uma situação que é um peso, pastor. Quando a gente está olhando por esse viés, a gente percebe o peso e a responsabilidade que a gente tem em receber a bandeira do Evangelho, porque a diferença do Evangelho para todas as demais classes religiosas é que a gente pode observar que
do evangelho prima por esse momento. Ou seja, a perseguição e você não ter o sentimento de atribuir àquela pessoa. Eu até pontuei anteriormente como a questão do amor. O amor, ele realmente encobre todas esses defeitos, essas falhas, e faz com que a pessoa tenha um sentimento. É a benignidade, porque o texto diz assim, e receber bem, ou seja, dizer bem àquela pessoa, ter a preocupação com o seu bem-estar, com a sua vida, independente do que ela lhe deseja. E você não vai exatamente usar os mesmos subterfúgios, porque você tem a plena compreensão de uma nova natureza restaurada por Cristo. Esse é o verdadeiro sentimento que o crente, o servo de Deus, deve ter num momento como esse. Até porque o Senhor Jesus, ele falou, né? Abençoai os que vos maldizem, né? Isso. Orai Perfeito. pelos que vos perseguem, né? Perfeito. É interessante, né? Não, é interessante, pastor, porque esse é o padrão de Jesus, né? Aquele que vos persegue, ore por ele, né? Aquele que está lhe maldizendo, ore por ele. E por incrível que pareça, essas marcas, né? Esse ensinamento de Jesus que produz uma marca muito grande do crente, mas dentro da sociedade. Isso vai fazendo com que pessoas se convertam a Jesus. Quantos casos eu não já conheci? Casos, né? Eu tenho 44 anos de idade, não sou tão velho assim, mas já vivenciei algumas coisas dentro da igreja. Quantas pessoas eu já vi se entregar para Jesus, porque mesmo ele sendo perseguidor da igreja e perseguidor de alguns irmãos, lá na frente há um reconhecimento de que aquela pessoa, quem ele tanto perseguiu, nunca ficou com o coração inchado, magoado, nunca chegou, sempre teve uma palavra de ânimo, né? Eu não sei se o senhor me permite, pastor, eu lembro de uma situação, isso vai fazer mais ou menos quase 20 anos atrás, quase 20 anos, era um homem lá, porque eu sou da cidade de São Lourenço da Mata, eu nasci na cidade de São Lourenço da Mata, hoje estou morando aqui em Jaboatão dos Guararapes, mas eu lembro perfeitamente de um homem, assim, ele muito brabo em relação à igreja, né? Aquilo que se referia à igreja era uma coisa absurda, né? Falasse de qualquer tipo de assunto, se fosse falar de igreja para ele, e se fosse falar de evangelho, irmão Stefano e pastor, é questão para briga, né? Até que tinha alguns irmãos que tinham até medo de chegar junto dele e entregar a literatura, porque muitas vezes quando se entregava a literatura, o que ele fazia? Ele rasgava a literatura, e rasgava assim, sem colete, né, vamos dizer assim, sem nenhuma cerimônia. Sem nenhuma cerimônia, né? Sem nenhuma cerimônia, chegava na frente da pessoa, né, pegou, rasgava assim, dizia uma série de coisas. E em um dia, quando ele rasgou uma dessas literaturas, né? Rasgou uma dessas literaturas. É Deus que manda no vento, né? Aí eu tenho que dizer, Deus manda no vento. Aquela literatura rasgada que ele rasgou na frente do irmão, jogou assim para o ar, né? O vento trouxe um pedaço daquela literatura e fez com que caísse justamente na bainha da calça. Então, naquelas partes rurais, nas partes rurais lá para São Lourenço, que ainda tem, aí tem Tiúma, Matriz da Luz, são as partes mais distantes, né? Isso. Mais afastadas do centro, né? Do centro, aí a bainha da calça dele, geralmente quem trabalha na cana tem a bainha da calça levantada, né? Para cima, até por causa de lama, essas coisas. Dobrada assim. Dobrada para cima, tal. dobrada para cima. Aí um pedacinho daquela literatura, veja o efeito que é entregar, meu irmão em Cristo, uma literatura. Um pedacinho caiu justamente na barra da calça dele, lá na bainha da calça. E isso foi entregue de manhã, ele passou a tarde, foi à noite, aí quando chegou de noite, que chegou em casa para tirar os sapatos já sujos de lama, né? Andando pelas regiões dali, ele viu aquele pedaço de papel assim do lado de fora. Aí pegou, olhou, que ele só rasgava, mas nunca tinha lido. Só rasgava. Veja o que é ignorância, né? Porque tem pessoas que pegam e lê ainda. Ele nunca leu, ele rasgava. Isso é coisa de crente, rasgava e jogava fora. Naquele dia, quando ele pegou aquele pedacinho, ele leu uma parte e achou interessante e quis ler o restante, mas já tinha rasgado. Mas foi procurar uns irmãos, né? O pessoal ficou um pouco assustado com ele. Aí deram uma literatura igual a outra que ele tinha rasgado, né? E foi lendo, e nessa leitura da literatura, daqui a pouco o homem estava com os olhos cheios de lágrimas, aceitou Jesus como Salvador, até onde eu sei, né? Dormiu no Senhor e dormiu crente e salvo em Cristo Jesus. Um ponto interessante, professor, que o senhor está levantando aí,
E a Bíblia ela usa isso como uma base que a perseguição ela também serve para testemunho. Uhum. E interessante Perfeito. que Jesus cita, pastor, aqui em Mateus 10 e 18, ele diz assim: sereis até conduzido à presença de governadores e de reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. Quer dizer, tanto às autoridades, como também ao público gentil, alcançava as duas classes. A ideia da perseguição, nesse sentido, ela alcança, ela tem a finalidade de ser testemunha. E uma coisa interessante é que o capítulo 21, versículo 13, diz assim: e isso vos acontecerá para testemunho. Quer dizer, às vezes o testemunho da perseguição, da pessoa que está sofrendo a perseguição, ela é tão forte, ou como aquele também que persegue, ele vai trazer um resultado, às vezes, para aquela pessoa que está sendo perseguida, e aí a pessoa pode aceitar o evangelho, como é o caso que o senhor está citando aqui. Serviu de testemunho, como base. Como base. E isso era o que inflamava o coração da igreja primitiva, porque quanto mais... Tem parece que é João Cristóstomo, que ele diz que a semente dos mártires, né, o sangue era como semente. Era como semente para os mártires, quer dizer, o testemunho, o sofrimento servia de semente. E o senhor falando de testemunho, o nosso presbítero aqui falando de testemunho, pastor, o que está vindo à mente, nós tivemos a lição do simpósio de doutrina, né? Isso. É bem interessante, que foi sobre Atos dos Apóstolos, né? Questão de perseguição. E quando você olha Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 29, ali estão os primeiros 30 anos da igreja, né? Os anos iniciais. A igreja que a gente chama ela de igreja primitiva, né? É interessante que do capítulo 1 ao capítulo 10, você tem os 10 primeiros anos, do capítulo 11 até o capítulo 20, até os mais 20 anos da igreja. Lucas foi extremamente perito nisso. Mas do capítulo 9 por diante, quando vai falar do apóstolo São Paulo, eu acho interessante uma coisa ali no texto, que o apóstolo São Paulo ele passou por diversas perseguições, né? Lá o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, por exemplo, e o versículo número 23, veja a consciência plena que Paulo tinha das perseguições. Diz assim, o versículo 22, né? Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, e versículo 22, e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, né? Coisa interessante, de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Aí você diz assim, apóstolo São Paulo passar por isso, mas veja essa questão de testemunho que o nosso presbítero estava mencionando aqui. O apóstolo São Paulo, enquanto estava solto, não pregou para governador e nem pregou para reis. No momento que Paulo, debaixo de tanta perseguição, foi preso, é interessante que na prisão de Cesareia, ele estando preso, pregou para 2 governadores e pregou ainda para um rei, o rei Agripa. Quer dizer, e a mensagem foi tão forte que o rei Agripa disse assim, por pouco tu quer me tornar cristão. É verdade. Persuadir-me, não é uma coisa. O que eu acho interessante é o seguinte, porque do lado de fora, ele não teve acesso ao governador. Do lado de fora, não teve acesso ao rei, no sentido de chegar assim, eu vou parar e a gente vai conversar sobre Jesus. E preso, esse homem fala de Jesus, né? Para 2 governadores e fala justamente para um rei, mostrando que no período da perseguição nós temos os maiores testemunhos. E interessante, não cortando o seu raciocínio, e ainda possibilitou a escrever as cartas da prisão, né? Não, verdade. E o cano não estaria fechado se não fosse as revelações que Deus deu a Paulo, principalmente na prisão, onde ele escreveu as cartas à prisão, a carta de Éfeso, Colossenses, Filipenses, né? Perfeito. Timóteo, né? Filemon, riqueza, né? Hoje nós fomos abençoados por conta da perseguição que Paulo sofreu. Verdade, por incrível que pareça, né? Parece contraditório para quem está ouvindo a gente, em qual sentido? Para quem não conhece o mundo cristão, né? A perseguição produz frutos. Produz frutos. Produz frutos.
produz fruto. O exemplo bíblico é Paulo, né? Paulo. Produziu a pregação para 2 governadores, para um rei, produziu muitas epístolas paulinas que nós somos abençoados até o dia de hoje. A perseguição tem frutos. Interessante, professor, corroborando com essa visão, o senhor citou Atos e a experiência que Paulo cita também na carta de 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 23 e diante, ele diz assim: são ministros de Cristo, falo fora de mim, eu ainda muito mais em trabalho, muito mais em açoites, muito mais do que ele em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei de um abismo, e em viagens, muitas vezes em perigos de salteadores, perigo da minha nação, perigo dos gentios, perigos de cidades, perigo no deserto, perigo no mar, e em perigo entre os falsos irmãos, e em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, frio e nudez. Observem que ele dá uma sequência dessa perseguição e ele pontua aqui: com os da minha nação, ele foi perseguido. Ele cita a questão da perseguição com relação à classe religiosa, de cidade em cidade, de deserto. Quer dizer, a experiência que Paulo passa através da perseguição, e o senhor citando aquele livro de Atos, nos faz lembrar, e aqui ele começou a detalhar de maneira expositiva o seu sofrimento. Fica muito claro que a perseguição que Paulo sofreu realmente foi um marco, um exemplo, e ele cita isso. Ele cita que ele era o embaixador de Cristo em prisões. E Paulo, o nosso pastor Jefferson citou aqui, que o que seríamos de nós se Paulo não tivesse sido escoltado pela guarda pretoriana de Roma, e ele pode dizer que era embaixador de Cristo em prisões, e ele pregava e obteve um resultado tão grande, que era exatamente a intercessão que ele fazia. Ou muitas vezes Paulo pregou, aproveitou aquela oportunidade para pregar, mesmo em tamanha perseguição. E o senhor está me lembrando que é uma das características paulinas, né? O Paulo preso, né? O Paulo perseguido, é Paulo preso, e o Paulo atrás das prisões dizia lá em Filipenses, né? Ele diz ainda que o texto está vivo, né? O texto está vivo, diz assim: alegrai-vos. É mais fácil para quem está do lado de fora dizer para o outro, dizer assim, se alegre. Mas quem está atrás das grades, olhar para quem está do lado de fora, né? Livre, vamos dizer, socialmente, assim, se alegre. Veja que a perseguição, ela tem essa característica de ele produzir. Estava pronto para ser oferecido como libação, um sacrifício. Aquela frase dele a Timóteo: combati o bom combate. Ali ele estava fazendo uma oração, uma intercessão, declarando que toda aquela trajetória que ele havia, ele tinha a sã consciência de que ele tinha cumprido o seu dever, mesmo em tamanha perseguição, né? Principalmente diante por ele sair das raízes do judaísmo, porque ele era instruído aos pés de Gamaliel, um mestre da lei, que conhecia a mitzvah e a mitzvot de frente para trás. De frente para trás. O senhor está lembrando, tem um texto lá no livro de Tessalonicenses, chama muita atenção, Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 17. Deixa eu depois eu pego os textos anteriores. Primeiro livro, a Tessalonicenses, a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17. Orai sem cessar. Mas no capítulo 3 da primeira epístola a Timóteo, meu querido irmão, que você está em Cristo Jesus, acompanhe conosco esse raciocínio aqui, esse texto que está sendo desenvolvido. Primeira epístola a Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 4, diz assim: pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligido, como sucedeu, e vós bem sabeis. Aí Paulo está dizendo à igreja que está aí na cidade de Tessalônica, dizendo assim: eu tenho dito a vocês, e como vocês bem sabem, que nós íamos passar por aflições e por muita tribulação. Mas quando chega lá no capítulo 5, da mesma epístola de Tessalonicenses, versículo 17, olha o exemplo que Paulo diz assim: orai
sem cessar, mesmo sabendo que nós somos perseguidos. É isso que Paulo está dizendo no capítulo 3 e o versículo 4. Mesmo sabendo que nós somos perseguidos, mas não pare de orar. Orai sem cessar. Então, da mesma maneira, a intercessão, ela não é algo acessório, irmão presbítero Jefferson, pastor Jefferson e Stephenson. A intercessão não é algo acessório, não é uma coisa para ser dispensada, ela faz parte da vida cristã. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, você que está em casa, que eu acredito que seja uma direção de Deus para dizer a você nesse momento, nesse dia que você está nos ouvindo, por mais que você venha a ser perseguido no trabalho, talvez no ambiente familiar, só existe você dentro da sua casa que é crente. Quer vencer? Interceda. Nunca peça vingança. Peça a Deus misericórdia, que Deus tem como resolver qualquer problema na sua vida, inclusive cessar todas essas perseguições. O senhor me permite citar aqui o mesmo sentimento, partindo já um pouco da história da igreja em si também, porque a gente está citando aqui o núcleo apostólico, né, onde se desenvolveu, mas aqui também tem palavras de homens que se destacaram muito. Por exemplo, Policarpo, professor. Policarpo foi um homem que fez uma oração que ficou notória. Verdade. E a sua confissão pública ali, né? Ele disse que estava pronto para ser oferecido, e ele diz uma frase muito famosa, que ele diz assim: eu tenho servido ao meu Senhor aos 86 anos, e nunca ele me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Eu sou um crente. Ou seja, ele mesmo diante da perseguição, sendo queimado naquela fogueira, ele proclama aqui exatamente que Cristo era o seu Salvador. Ele não abre mão, ele mesmo sendo perseguido. Uma outra citação também que eu acho muito rica é também de John Ruiz, já no século. Ele fez uma oração, pastor, foi algo tão interessante que ele foi tratado como herege na Boêmia e foi levado com uma coroa de papel cheia de diabinhos e foi colocado e estrangulado e foi tocado fogo. Mas antes disso, ele orava, dizia assim, a oração dela foi assim: quando orava, Senhor Jesus, por ti, sofro com paciência cruel, eu rogo-te misericórdia por meus inimigos. E aí ele encerra morrendo, né? Ele encerra entoando um cântico de adoração a Deus. Assim está registrado nos livros dos grandes estudiosos da fé. Outro que também, William Tyndale, né? Em 1495, já após a reforma, ele diz assim: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Ele orando, porque ele naquele momento foi queimado numa estaca, publicamente, e suas últimas palavras foram uma palavra de intercessão. Então, isso atinge, olha a dimensão com que a intercessão, esse sentimento chega na vida daquele que compreende a pessoa de Jesus Cristo. Por sinal, pastor, é um bom livro, né? Que o nosso livro-texto é a Bíblia e a Palavra de Deus, é o nosso livro-texto. Mas nós temos um bom livro, né? Que é justamente o livro dos mártires, né? Isso. Por sinal, a própria CPAD tem esse livro, o livro dos mártires, que nesse livro tem uma coletânea dos primeiros mártires da igreja. Além da vida deles, também é relatado ali, além da vida dele, também é relatado ali uma parte do seu testemunho, principalmente as falas muito específicas deles, né? A fala de Policarpo está ali, a fala de tantos outros homens, né? No finalzinho da vida, quer dizer, muitos deles amarrados em estacas, né? Com várias pendurados em tochas vivas na Via Ápia, na Itália. Era justamente muito comum aqueles caminhos de acesso ali. Claro. E eles colocaram. E, pasme, viu, pastor? Para queimar. A inauguração do Coliseu, há partes da historiografia que cita que houve mais de 100 mortes inauguralmente ali de cristãos. De cristãos, porque as tochas, na verdade... As tochas eram colocadas... Era iluminação pública, né? Melado de piche, para poder realmente... Quer dizer, as tochas eram os próprios cristãos que estavam sendo queimados. Sendo queimados, que na verdade a iluminação de inauguração de Coliseu, Via Ápia, muitas vezes eram colocados os cristãos ali naquelas estacas, amarrados ali,
e tocavam-se fogo, justamente era que iluminava os corpos desses cristãos que estavam pegando fogo e iluminando aquelas avenidas lá da Itália, lá de Roma, lá de Roma. Então, mas mesmo assim, uma coisa que chama muita atenção da gente é porque muitos daqueles gritos que estavam ali, sendo de dor por causa do fogo, eram gritos que dizia Deus tem misericórdia. Há relatos de pessoas que entoavam cânticos e isso impressionava a plateia e o público. Como é que o pessoal está sendo devorado pelos leões, estão sendo queimados e eles estão cantando? Inclusive, Policarpo é citado como esse exemplo. O livro dos Mártires mesmo mostra claramente que muitos deles morreram cantando, né? Cantando, outros intercedendo naquele exato momento. Olha, muitos deles morreram e não conseguiram ver o efeito da sua intercessão. E a história mostra isso, né? É aquela pessoa que intercede, morre intercedendo, mas não consegue ver o resultado da intercessão. É por isso que quem está nos ouvindo em casa, eu posso lhe dizer, meu irmão em Cristo Jesus, por mais que você esteja dizendo assim, meu Deus, eu oro tanto, eu intercedo tanto, eu rogo tanto, parece que não estou vendo efeito nenhum. Talvez você não vá ver o efeito das suas orações, mas Deus, Jeová dos Exércitos, vai fazer com que seus descendentes vejam a oração. Glória. Quantos filhos de crente, né? Quantos filhos de crente que a gente conhece, que diz para a gente assim, se mamãe estivesse viva hoje, se papai estivesse vivo, eu estava vendo o resultado daquelas orações que eles fizeram a meu respeito, né? Eu escutei muito isso em comissões de ciclo de oração. As mães já morreram, as mães morreram orando, os pais morreram orando, e os filhos muitas vezes na pior vida pregressa que você possa imaginar, né? Pior vida pregressa. E muitos desses filhos, né, não crentes, estavam no sepultamento dos seus pais que morreram orando. E o tempo passou, esses filhos aceitaram Jesus como Salvador e muitos deles assim, mamãe poderia ter visto isso aqui, né? É o fato de eu estar na igreja. Então, a sua intercessão, a sua oração está chegando diante de Deus. Mesmo que você não veja o resultado, meu irmão em Cristo Jesus, você não vai ver o resultado, mas alguém vai ver o resultado da sua intercessão. Eu me lembro de um resultado, de um fator, isso foi na minha família, em Xanda Alegria, um município aqui perto de Paudalho, de uma tia minha, pastor, que o esposo dela não suportava mesmo o evangélico e ela orava continuamente. Ele era tão agressivo que quando eu chegava, ele já dizia assim, olha, lá vem o sermão, lá vem a palavra aí, já vem, pronto, agora vai ser um culto aqui. Ele perseguia muito. E um dia eu vi ela de joelho, dobrado, intercedendo por esse marido. E nos momentos finais da vida dele, ele se converteu a Cristo e, pasmem, ele era que pedia para ela para ser um dos primeiros crentes a chegar no templo. Quem abria a porta antes do porteiro chegar já era ele lá no batente. Quer dizer, o resultado da intercessão em meio à perseguição. Em meio à perseguição. É algo extraordinário. É verdade. Veja que o assunto ele é tão bom que a gente já está quase terminando o programa já. Eu nem percebi. O assunto é bom no sentido de levar a gente a interceder, né? Porque a perseguição não é coisa boa, a perseguição é coisa difícil, mas nós estamos aprendendo nesta tarde que nós estamos em meio à perseguição, nós podemos sentir a alegria de Deus, né? A presença do Espírito Santo, porque o que a gente percebe, que o que já foi comentado aqui, dos cristãos que foram torturados, martirizados, e muitos outros que hoje, nessa época, que estão sendo perseguidos, martirizados, e o que leva realmente eles a intercederem e a orarem é exatamente a presença de Deus na vida, é a nova vida que eles receberam de Deus, né? Porque no princípio o professor Jonas falou uma coisa interessante, que a nova vida que recebemos em Cristo, né? Isso aí é que leva o crente a orar a Deus e a interceder, como falou também o presbítero Stefan, né? o amor de Deus, né? Que se o amor de Deus está derramado no coração, é possível interceder e orar por aqueles que nos perseguem, né? Mas ainda temos alguma pergunta aqui que gostaríamos de fazer. Eu sei que falta já poucos minutos, falta apenas uns 13 minutos para acabar o nosso programa, passou tão rápido. Mas o termo cristofobia é um termo contemporâneo, né? A gente vive essa realidade e esse termo se refere à intolerância, à aversão, à ridicularização pública
cometida contra as pessoas que têm fé ou seguem os ensinamentos e a pessoa de Jesus Cristo, né? Apesar do termo ser atual, a Bíblia registra que já no início do cristianismo, muitos irmãos sofreram, como já foi comentado. Por isso se diz que fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja e todos foram dispersos, lá no livro de Atos, capítulo 8. Quais são as causas da perseguição narrada no Novo Testamento que levaram a igreja a orar, que serve de exemplo para os nossos dias? Sei que os irmãos aqui já citaram algumas das causas, né? Mas é interessante para a gente deixar isso bem vivo na mente dos nossos irmãos que estão nos assistindo nesta tarde. Permite, Stefson? Pastor, um fato interessante que eu aprecio é a pregação de Pedro. Pedro, ele realmente foi, de fato, quando a igreja estava sentindo a pressão que havia por parte da perseguição, Pedro se reuniu, ele não hesitou em buscar, orar e interceder. Interessante que o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, ele vai nos mostrar isso de maneira muito contundente. Capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos diz assim, lá no versículo 29, né? Ele diz assim: agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra. Olha a oração que ele estava pedindo, né? Que conceda, Senhor, intercedendo, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo o nome do teu santo filho Jesus. Quando ele acaba de fazer essa oração, a resposta veio. O versículo 31 diz assim: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu acredito que no momento em que se intensifica a perseguição, às vezes revela exatamente o momento em que a igreja desperta para buscar. Porque enquanto a igreja estava dentro de quatro paredes, os discípulos com medo, todo mundo ali preocupado com o que estava acontecendo, mas com a descida do Espírito Santo e depois que a igreja ela tomou para si e com a compreensão da mensagem do Evangelho, ela começou a sair das quatro paredes. E a partir daí a igreja começou a passar a ter coragem realmente para anunciar, para falar. E Deus respondeu com um sinal. Balançou, a placa tectônica ali balançou naquele local e houve uma resposta de oração em meio à perseguição, porque você vai ver que ele começa a mostrar que havia um quadro de perseguição do Sinédrio, que eram os 71 membros que realmente... E interessante que esse Sinédrio, ele... o mártir de Estevão ali também é tão forte que eles não deram chance nem para as testemunhas falarem. Verdade. Não é, professor? Eles não deram... porque antigamente Champlin cita isso, dizendo que havia alguém que pudesse ficar com um lenço e se alguém pudesse ter algo como defesa de alguém, estendia o lenço naquele momento para poder dar a palavra a favor daquela pessoa. Estevão não teve essa oportunidade. Taparam a voz dele, abafaram a sua voz e ele começou a interceder. Então eu acho que a perseguição em si, ninguém vai desejar isso de maneira alguma, mas a igreja ela passa a buscar. A perseguição, seja ela velada, seja ela física, ela desperta a igreja a orar. Né? A gente vê um momento de oração, pastor, que o senhor citou aqui de uma determinada comunidade, quando o senhor coordenava a área ali na área 23, que o senhor tomou um impulso diante do povo e disse assim: olha, eu não aceito que nós vamos passar por isso aqui. Nós temos que descer de madrugada para Deus reverter o quadro. E naquele momento o senhor levantou a igreja, botou a igreja para orar. Eu tive a oportunidade de cooperar com o senhor como diácono na igreja e me lembro quando o senhor fez isso e houve um resultado. Então a igreja, quando ela passa uma perseguição, seja numa comunidade, eu me lembro de uma comunidade que, não vou citar aqui o nome, ela passava pelo momento de um campo ali que era gente drogado, era gente matando, era os crentes passando, era sendo assaltado. E aí o povo disse: agora a gente vai descer em oração e vai buscar. Quando começou a orar, automaticamente houve resultado. Interessante, irmão Stefano, que eu acho uma coisa impressionante no texto bíblico,
é porque a perseguição, ela revela algumas coisas. Ela revela a nítida diferença que existe entre o cristão e aquele que não é salvo em Cristo Jesus. Primeiro, revela a nova natureza, porque não é para ter um espírito de rebeldia, não é para ter aquele espírito vingativo de pedir justiça, de cobrar. A gente não vê a Bíblia Sagrada incentivando isso de jeito nenhum, né? E ninguém queira passar pela perseguição, né? Que a perseguição ela traz muitos problemas, não somente para a pessoa, mas traz problema também para a família. Muitas vezes existe aquela pessoa mais madura que consegue suportar, mas os filhos muitas vezes não entendem. A esposa talvez não possa entender. Aí é quando chega o momento exato de orar e pedir a Deus, tanto pela integridade física, como também pedir a Deus pela integridade da própria existência da família, porque é algo realmente muito difícil. Então, falou de perseguição, fala também de intercessão. E intercessão, meu querido irmão, como nós já falamos em momentos anteriores, não é algo acessório não, viu? É algo essencial, tem que estar na vida. A gente tem que estar intercedendo, pedindo a Deus da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, da sua proteção, para aguentar as duras coisas que vêm, não só agora, mas vem daqui para frente, né? O pastor Jefferson tocou num assunto que é extremamente atual, cristofobia. Existe, viu? Existe. Porque se tem várias fobias hoje, né? Nós vivemos uma sociedade que para tudo tem uma fobia, é impressionante. Para tudo tem uma... Esse nome fobia virou praticamente um meme hoje na boca de muita gente, né? Isso. Mas quando vai se falar de cristofobia, se passa a impressão que ela não existe. Ela existe. O que seria a cristofobia para quem está nos ouvindo, né? É aquela aversão ou rejeição, na verdade, pela mensagem de Cristo. Mas o que é a mensagem de Cristo, se não for a mensagem do amor, da paz e da honestidade e a mensagem da pureza? Dos bons princípios. E dos bons princípios, dos bons princípios. Quer dizer, a mensagem de Cristo, ela não agride. Por outro lado, quem vive o Evangelho tem uma vida muito melhor, né? Uma vida melhor, mais feliz, satisfeita, né? Então, não é uma agressão à sociedade de jeito nenhum. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, continue crente, mesmo debaixo da perseguição, porque a perseguição revela outra coisa. Revela o intercessor, mas revela também que nós somos referenciais. Ou você não já passou por essa situação? Os mais experientes na fé vai concordar conosco, pastor. Quantas vezes, eu estou dizendo em ambiente de escola, quantas vezes no ambiente de escola, de trabalho, né? Escola, de trabalho, onde as pessoas lhe falam mal de você, lhe criticam, zombam, simplesmente deixam você de lado até de promoções, porque você é crente. Muitas vezes não é aquela coisa explícita, mas é aquela coisa assim, mais recatada. Às vezes também até diante do meio acadêmico. Sim, só a pessoa perfeito. está ali caladinho, sem dizer nada, ela muitas vezes é ridicularizada, né? Isso é uma cristofobia muito clara também, no ambiente acadêmico, professor. Perfeito. E meu presbítero e pastor Jefferson, tem outra coisa a mencionar. Diante de tudo isso, mas na hora que a situação aperta e vem os problemas da vida, você acha que ele vai pedir oração a quem? Ele vai pedir oração a quem? É a você, que é vítima de zombaria, que muitas vezes tem uma promoção no trabalho e não lhe dá, muitas vezes se arruma qualquer tipo de desculpa, somente porque você é crente. Mas na hora que a coisa apertar, ele não vai pegar um crente fraco, ele vai chegar junto de você e dizer assim, ore por mim. Você que está em casa está se identificando com isso. Você já passou por essa situação, né? A gente aqui já vivenciou coisas desse tipo também. Na hora da coisa apertar, ore por mim, mas eu não sou tão criticado. Mas é porque a perseguição mostra, meu querido irmão, que você é referencial. Então interceda em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, o assunto é muito realmente atual, né? É um assunto que requer que seja comentado para despertar em cada um de nós este sentimento de que nós precisamos estarmos de joelhos clamando para que Deus ele possa verdadeiramente estender suas mãos e fortalecer, não é? Aqueles que estão passando por momentos de perseguições. Eu sei que a violência sofrida pelos cristãos em várias épocas e na atualidade ela é crescente. Isso não para, não é? Ela está sempre acontecendo, sempre crescendo em diversas partes
de diversas formas, de diversas maneiras. O cristão está sofrendo muito nesta sociedade que nós estamos enfrentando. Uns sofrem em países intolerantes, que têm intolerância religiosa, não é? E isso em diversas partes do mundo está acontecendo. Nós temos aí estatísticas terríveis, marcando o sofrimento de cristãos em diversas partes do mundo, inclusive na janela 10/40, né? Conhecida ali pelo Oriente Médio e tantos outros países. Nós temos enfrentado muitas dificuldades, os cristãos têm enfrentado muitas dificuldades, e também, como já foi dito aqui, em escola, em trabalho, em universidades. Às vezes, como foi falado aqui, você perde até uma promoção, de forma bem sutil, você perde até promoções e etc. E pessoas até que sofrem perseguições dentro da sua própria família, como já foi dito aqui também, o irmão Stefson comentou, não é? Mas nós somos motivados por Deus, nesta tarde, a interceder pelas pessoas pelas quais nós estamos sendo perseguidos, interceder também pelos cristãos que estão sofrendo perseguições, para que o nome de Jesus seja glorificado na vida deles, para que o Espírito Santo dê graças a eles, para que eles possam suportar a perseguição. Nós temos aí o Ministério Portas Abertas, não sei se é ministério, se chama, também... digo, missão Portas Abertas. Missão Portas Abertas. Se os irmãos que tiverem a oportunidade de acessar alguns daqueles vídeos vão ver ali que eles têm dado uma cobertura muito grande à igreja que sofre perseguição. Mas o que me chama a atenção, presbítero Stefson e professor Jonas, não é? Que essa missão Portas Abertas, como também a Voz dos Mártires, eles mostram ali, e eu tive observando alguns vídeos, né, de irmãos que, em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, eles têm orado, intercedido, como o senhor frisou aqui várias vezes, eles não têm tido uma oração vingativa, mas eles têm orado para que o Senhor Jesus salve, para que o Senhor Jesus tenha misericórdia daquelas pessoas que estão perseguindo, né? Então, que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Chegamos ao final do nosso programa, a intercessão passou tão rápido, mas aí fica para nós esta mensagem: Deus conta com intercessores. Então, se você está passando por perseguição, ore. Se você não está passando por perseguição, ore pelos que estão passando e ore até para não passar por perseguição. E se estiver no plano de Deus, de você passar por perseguição, ore para Deus lhe dar graça, para que você possa suportar a perseguição, porque o apóstolo São Paulo, ele orou até para que Deus tirasse aquele espinho, né? E o Senhor Jesus lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos sermos motivados por Deus a viver uma vida de verdadeiros intercessores por aqueles que estão sofrendo perseguições, por aqueles que estão sofrendo perseguições, e também lembrando você que está passando por perseguição, e deve orar para que Deus lhe dê graça e força, porque certamente Deus ouvirá as nossas orações e nos dará vitória. Nós queremos, neste momento, agradecer aos nossos queridos irmãos que estiveram conosco, dando a honra, né? Eu sei que, diante de tantas atividades, nós, o presbítero Stefson aí, que coopera também com o pastor ali na Superintendência das Campanhas Evangelizadoras. É um prazer tê-lo conosco, né? O presbítero Stefson, foi muito bom tê-lo conosco aqui. Muito obrigado, pastor. E agradeço ao nosso pastor presidente, José Alves. O professor Jonas, né, que também é muito ocupado e também trabalha ali também cooperando com o pastor na Superintendência das Escolas Dominical, né, dando aquele apoio ali naquele trabalho. Para nós é uma alegria tê-lo conosco nesta... E para mim é uma alegria muito grande participar pela primeira vez desse programa. E agradeço a Deus, agradeço ao pastor por essa presença, pela oportunidade, né, concedida, e aos nossos telespectadores pela paciência de estar aqui conosco, nos ouvindo e sendo também alimentados pela palavra de Deus. E lembre-se, não é? Se queremos fazer a diferença, precisamos interceder. Então vamos estar orando, vamos orar com o presbítero Stefson, pedindo a bênção de Deus pelos irmãos que estão sofrendo perseguições, para que Deus dê graça, força e sabedoria, não é? E os ajude a manter o testemunho cristão, porque o senhor falou uma coisa interessante aqui, e a perseguição, aqueles que estão sendo perseguidos, eles servem de testemunho. Né? Testemunho, né?
e pessoas que são até abençoados através daqueles que sofrem perseguições. Serve de ser testemunho, mostrando que o Evangelho ele é algo verdadeiro. Como é que se sofre tanto? Como é que se padece tanto e ainda intercede e ora para Deus abençoar aqueles que estão perseguindo? É coisa terrível o Evangelho. Então vamos interceder para que o Senhor abençoe mais e mais. Então, conforme a orientação do nosso pastor Jefferson, nós vamos orar agradecendo em Cristo Jesus. Oremos. Pai eterno, Meu Pai Deus, querido, nós te louvamos, estamos aqui, Senhor, te agradecendo por tudo Louvamos por e te apresentando, Senhor. Jesus. Tu sabes que esse atual momento existem nações, povos que estão precisando do teu socorro, do teu auxílio, da tua ajuda. E estamos aqui agora, Senhor, como intercessor, pedindo, suplicando, Senhor, para que tu possas, Senhor, usar da tua infinita e grande misericórdia, libertando, abrindo a mente, convertendo aqueles que perseguem. Pai eterno, queremos te agradecer pela vida do teu ungido, que tem levantado, Senhor, esta programação da Rede Brasil para alcançar muitas vidas, Senhor. Tu podes, Senhor, cada vez mais levar mais longe a voz da tua palavra a muitas pessoas que ainda não têm nem oportunidade de ver um vídeo, abrir uma Bíblia, porque estão, Senhor, debaixo de um regime difícil, Senhor. Mas tu és o Deus que abre portas. Levanta homens capacitados, cheios do teu Espírito, para que eles possam, Senhor, levar a tua preciosa semente, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se Deus quiser, estaremos convosco novamente, não é? No próximo sábado, às 17h30, às 5h30 da tarde, não é? Contamos com a sua audiência e não esqueça de também estar intercedendo por nós, não é? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre sua vida e a sua família, desde agora e para sempre. Amém.